Dentro da Soul Society existem almas que são privilegiadas com a capacidade de possuir Reatsu. E por que eu disse privilegiadas? A maior parte dessas almas vive no Hukogai, que fica fora da Sereitei. O Hukogai é onde vivem as almas das pessoas que vieram da Terra, depois de passar pelo ritual de passagem. As almas das pessoas são mandadas para a Soul Society. Eles nascem, entre aspas, porque não necessariamente eles nascem, na verdade eles são mandados com a mesma aparência que eles tinham quando morreram, lá no Hukogai, que fica fora da Sereitei. E lá é uma área sem lei e todos que vivem lá têm uma vida bastante precária. Dessa forma, aqueles que possuem Reatsu são capazes de entrar na academia de Shinigamis. Vale ressaltar que só por ter Reatsu não quer dizer que você vai se tornar um Shinigami. O Reatsu é só um requisito necessário para poder entrar na academia. Para se tornar um Shinigami, você precisa bater os requisitos necessários dentro da academia, mas esse já não é o foco do vídeo. Então, apesar dos perigos, se tornar um Shinigami é um dos meios para subir um pouco o seu padrão de vida, já que dessa forma eles podem ter casa, comida, salário e até outros benefícios. No geral é bem parecido com os humanos. De qualquer forma, dentro de todo Shinigami já possui a sua Zanpakuto esperando pelo seu chamado. E aí que entra a Asaoshi, que foi criada pelo Nimaya. Ela acaba servindo como ponte entre os dois, o Shinigami e a sua Zanpakuto que está em seu interior. Uma segunda forma de ver isso seria imaginando que o Shinigami possui duas almas, uma alma primária e uma secundária que viria a ser o seu poder. Por si só, o Shinigami não consegue ter acesso a essa alma secundária. Para isso, ele precisa de um meio para se comunicar com ela. Mas com a Asaoshi é possível puxar para fora a Zanpakuto que está escondida em um lugar mais profundo da alma do Shinigami. Assim, ela é transferida para a Asaoshi através da convivência mútua de ambos, tanto do Shinigami quanto da Asaoshi. Dessa forma, a Asaoshi passa a ser o recipiente da Zanpakuto. E esse é o processo básico da Shikai, permitindo que esse Shinigami use parte do seu verdadeiro poder. Notaram que eu disse verdadeiro nome? Como eu disse antes, a Zanpakuto pode ser vista como uma segunda alma. Isso porque ela pode ter consciência, uma forma espiritual e também uma física, como foi mostrado no arco das Zanpakutos. Usando a Barai como exemplo, ele sempre usou o nome errado da sua Zanpakuto, mas isso porque a sua própria Zanpakuto lhe deu o nome errado. Ela julgou que Renji não estava apto para usar o seu verdadeiro poder naquele momento. Isso acabou gerando uma Bankai incompleta, e mais à frente ele acabou descobrindo o seu verdadeiro nome, gerando a verdadeira forma da sua Bankai. Embora eu particularmente gostasse mais da primeira versão. Resumindo, a Zanpakuto consegue ser consciente mesmo ela e o Shinigami fazendo parte do mesmo núcleo espiritual. Ter uma Shikai é meio caminho andado para obter a sua Bankai e liberar o seu verdadeiro poder, mas ainda não é o suficiente. Para obter a sua Bankai é preciso que o Shinigami consiga materializar a Zanpakuto no seu mundo exterior, ou seja, o mundo físico. O próprio anime já nos mostrou isso, quando Renji se comunica com a sua Zanpakuto que tinha a forma de um macaco e o rabo de cobra. Quando o Shinigami adquire essa habilidade, significa que ele já está pronto para aprender ou despertar a sua Bankai. Byakuya afirma que a regra é clara. São aproximadamente 10 anos para se alcançar a Bankai e mais algum tempo para poder dominá-la. Porém, há exceções, como o próprio Zaraki, que mal conheceu o nome da sua Zanpakuto e já saiu fatiando o Quincy com a sua Bankai. Um outro ponto foi o Urahara conseguir desenvolver um treinamento alternativo para se alcançar a Bankai em 3 dias. Isso pode levar a crer que os ensinamentos tradicionais usados pela Gotei 13 já estão ultrapassados, ou será que eu estou errado? A Bankai é uma forma evoluída da Shikai, correto? Porém, existem algumas Bankais que não seguem essa regra, dessa forma possuindo uma Bankai totalmente diferente da sua Shikai. Enquanto a maioria acaba usando uma fração de seu poder, e na Bankai usando a mesma habilidade só que com um poder máximo e com algumas alterações, existem outros que não seguem essa regra, como a própria Soifong, tendo uma Bankai que revela não ter as mesmas características da sua Shikai. Porém, vale ressaltar que não existe Shikai e Bankai com poderes completamente diferentes. Mesmo sendo diferentes, elas ainda podem ter pontos semelhantes. Isso acontece porque a Shikai é um poder mais superficial da alma do Shinigami. Já a Bankai se encontra numa área mais profunda da alma do Shinigami. É por isso que a materialização da Zanpakuto é extremamente necessária. Mesmo danificada, uma Shikai possui capacidade de se regenerar sozinha, mas o mesmo não vale para uma Bankai. Mesmo incompleta, Renji não consegue reparar os danos da sua Bankai depois da sua luta com Byakuya. Isso vale para qualquer um, com exceções do Capitão Komamura. Como já foi dito em outros vídeos aqui no canal, ele possui uma ligação maior com a sua Bankai, já que os danos que são sofridos por ela são refletidos no corpo dele. Dessa forma, se ele for curado, consequentemente a sua Bankai também se regenera. Sendo assim, se uma Bankai for danificada ou destruída enquanto estiver ativada, não existirá meios para consertá-la. Por um lado, você nunca mais terá a sua Bankai novamente, mas é possível reconstruir uma nova Bankai
Bankai partindo do zero. O caso do Ichigo e do Renji são bastante parecidos, mas ainda não teve um caso mais específico de um Shinigami que perdeu a sua Bankai e teve que reconstruir outra do zero. No caso do Renji, ele não sabia o nome verdadeiro da sua Bankai, e no caso do Ichigo foi basicamente a mesma coisa. Foi isso que acabou gerando novas características em seus Bankais, gerando seu poder verdadeiro. Bom, espero que tenha dado para entender melhor como funciona o processo da Shikai e da Bankai. A Shikai é basicamente a história do Shinigami, tudo que ele viveu até ali, enquanto a Bankai é o seu espírito de batalha. Isso explica porque nenhuma Asaoshi escolheu o Ichigo na primeira vez que ele fez o teste de Nimaya. Antes ele precisava tirar todas as incertezas da sua alma, não tinha como ele amadurecer sem saber a sua verdadeira origem. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui é porque deve ter gostado do vídeo, então não esqueça de deixar o seu like, a sua inscrição no canal é mais do que bem-vinda e até o próximo vídeo.